Questão de cinemática envolvendo velocidade escalar e movimento uniforme. À direita, instruções para aproveitar este vídeo ao máximo. Enem PPL 2014. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante sobre a emissão de monóxido de carbono, CO, em dois tipos de percurso, aclive e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas figuras. A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor? Muito bem. Quais dados nós temos? O gráfico da emissão de CO em função da temperatura do motor, bem como o gráfico da emissão de CO em função da velocidade média do veículo. Em ambos os gráficos, temos duas curvas. A mais escura refere-se aos dados coletados no percurso aclive, ou seja, em uma subida, e a curva cinza tracejada refere-se aos dados coletados no percurso declive, ou seja, em uma descida. Qual o nosso objetivo? Interpretar os gráficos e inferir como a temperatura do motor, a velocidade média e o tipo de percurso influem na emissão de CO. Em primeiro lugar, perceba que nos dois gráficos a curva mais escura está sempre acima, por isso apresenta os maiores valores para a emissão de monóxido de carbono. A curva escura está relacionada ao percurso aclive, portanto, a primeira conclusão é de que o tipo de percurso que favorece a emissão de CO é o aclive. Isso porque, da mesma forma que você precisa gastar mais energia para pedalar quando sobe uma ladeira de bicicleta, um carro tem que gastar mais combustível em um percurso com subida. No que diz respeito à temperatura do motor, perceba que em 30 graus Celsius a emissão de monóxido de carbono é alta, mas conforme o motor fica mais quente, 40, 50, 60, 70 graus, essa emissão vai diminuindo. Logo, para temperaturas menores do motor, a emissão de CO é maior. Embora eu não seja uma autoridade em assuntos automobilísticos, de acordo com minhas pesquisas, isso ocorre porque o motor é feito para trabalhar em temperaturas mais elevadas, para que todos os seus componentes sofram dilatação térmica e consigam trabalhar com uma certa folga. Com o motor frio, não há essa folga e o motor não é tão eficiente quanto poderia ser. Vamos dar uma olhada na influência da velocidade. A 40 km por hora, a emissão de CO é elevada. São quase 30 gramas do poluente liberadas por quilômetro percorrido. Entretanto, com o aumento da velocidade, a emissão diminui. Fica claro, portanto, que para baixas velocidades médias, a emissão de CO é maior. A questão perguntou em que circunstâncias a emissão de monóxido de carbono seria a maior, e nós descobrimos juntos que isso ocorre pela combinação de um motor frio com baixa velocidade e no percurso aclive, isto é, na subida. Encontramos esse conjunto na alternativa D, frio em menores velocidades médias e em pista em aclive. A letra D é o gabarito dessa questão de análise de gráfico do Enem 2014. Espero que tenham gostado de mais uma resolução sem enrolação.